Luiz Gama, o abolicionista. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, o patrono da abolição de escravos no Brasil. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, nascido em 21 de junho de 1830 na cidade de Salvador, na Bahia, filho de uma africana livre e um fidalgo de origem portuguesa, se tornou escravo em 1840 aos 10 anos de idade, vendido por seu pai na ausência de sua mãe que havia fugido para o Rio de Janeiro. Como forma de pagamento por suas dívidas em jogos, permanecendo analfabeto até os 17 anos, onde Luiz conheceu Antônio Rodrigues do Prado, um hóspede de seu pai que o ensinou a ler e escrever. Mais tarde se tornou um importante intelectual do século XIX, advogado, escritor, jornalista, abolicionista e orador, o patrono da abolição de escravidão do Brasil. Falecido por diabetes mellitus aos 52 anos em São Paulo. O pai de Luiz Gama, que era de procedência portuguesa, esbanjou de uma boa herança que foi obtida de sua tia em 1836 e foi reduzida à pobreza extrema a 10 de novembro de 1840 em companhia do seu amigo Luiz Cândido Quintela, que era amigo inseparável do pai de Luiz Gama. Seu dinheiro foi perdido em jogos e casas de tavolagem, assim como cassinos e apostas na cidade da Bahia, estabelecido em um sobrado de quina ao largo da praça. Assim, o pai de Luiz Gama o vendeu como escravo com 10 anos de idade para um patacho do pretexto Saraiva. Quando já estava estabelecido em São Paulo, Luiz Gama fez amizade com um estudante de direito chamado Antônio Rodrigues do Prado Júnior, que morava na casa onde Luiz Gama foi vendido como escravo e provavelmente vinha do interior de alguma província retirada. E foi Antônio Rodrigues que ensinou as primeiras letras a Luiz Gama, que aprendeu a ler e escrever com 17 anos de idade. Olá, me chamo William Cleito. Irei falar como Luiz Gama atuava nos tribunais. Eu quero iniciar essa explicação dizendo com a palavra Dr. Gama. Eu quero trazer ao conhecimento do Brasil e dos leitores a maneira extravagante de como se administra a justiça no Brasil. Luiz Gama tem uma trajetória inspiradora, pois Gama nasceu livre, depois é vendido por seu pai e acaba se tornando escravo por 8 anos. Até que quando, aos 18 anos de idade, ele consegue provas de sua liberdade e foge para São Paulo. E é a partir desse momento que Gama conquista a sua alforria. Já aos 26 anos, era escrivão de polícia, ficando no cargo por 15 anos, e foi demitido por já estar atuando na defesa de escravos. Contudo, Luiz Gama não desiste e pede ao juiz o direito de advogar na comarca de São Paulo, pois Gama não tinha diploma, porque ele era negro e não foi aceito pelos alunos, mas frequentava a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco como ouvinte das aulas. E dedicou-se muito a aprender sobre leis, e com todo o conhecimento que obteve, ele se torna um rábola, advogado sem formação, e passa a dedicar sua vida a denunciar injustiças, e usa a palavra como arma de luta contra a escravidão e o racismo. Na justiça, Gama entrava com ações para a libertação de escravos, e estima-se ter ajudado cerca de 500 escravos, sendo seu principal argumento que os africanos trazidos ao Brasil depois de 1831 tinham sido comercializados ilegalmente. Isso com base na lei de Dom Pedro I, uma famosa lei para inglês ver. Nos tribunais, Gama fala com franqueza: todo escravo que mata seu senhor, seja em circunstância que for, mata em legítima defesa. E isso acontece, pois Gama era um leitor feroz e conseguia na lei o direito de liberdade para muitos escravos. Ele julga a própria lei e a torna eficaz judicialmente. Gama entrou com pedido de habeas corpus, trabalhou em ações de escravos para comprar do próprio a carta de alforria. Gama era um grande formador de opiniões, que sabia como argumentar, não tendo medo de falar. E aqui finalizo dizendo com as palavras Dr. Gama. Ele diz: eu advogo de graça, por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros e não temo represálias. Luiz Gama, a voz da liberdade. Luiz Gama, as grandes trovas de um ícone. Naquela quinta-feira, no dia 24 de agosto de 1882, na cidade de São Paulo, estavam em luto.
aquele que, nas palavras do escritor Raul Pompeia, era um amigo de todos. O cortejo fúnebre atrai mais pessoas e em seu trajeto por mais de uma vez recebeu voluntários que disputavam o direito de carregar o catre, entre eles ilustres da mais fina flor da sociedade. Contudo, a licença poética dada pelo amigo escritor, que também chorava nesse dia triste, não retratava muito a realidade da importância daquele que era velado pela cidade. Não era bem um amigo de todos, já que o falecido marcará sua trajetória pelo enfrentamento de, de um homem mais amado e mais temido da capital da província bandeirante. O, pre, o precursor do abolicionismo no Brasil, Luiz Gama, São Paulo, Companhia Editora Nacional de 1938, ainda que fosse a antítese de qualquer bandeirante que tivesse lutado batalhas por causas de muito mais nobres. É relatado em jornais da época em que, dado o momento do cortejo que do Brás levava o caixão até o cemitério da Consolação, um grupo de homens negros tomou o esquife nos ombros e não consistiu que ninguém mais fizesse, ainda que tivesse amigos e os colegas entre intelectualidade e a elite paulistana, os laços que uniam essas pessoas ao falecido eram ainda mais fortes, poderosos e legítimos. Resultados e discussões. O libertador de escravos, Luiz da Gama. Até os dias de hoje, Luiz da Gama ele é conhecido como libertador de escravos, papel que dedicou com afinco e de maneira gratuita em prol da liberdade de pessoas escravizadas. Seu trabalho levou a libertar centenas de negros escravizados, através de uma brecha que havia no próprio sistema escravista da época. A lei rezava aqueles trazidos para o Brasil, depois desta data seriam considerados livres, mesmo não sendo diplomado, mas portando uma autorização para a prática advocatícia. Luiz trabalhou exercendo tal profissão e defendendo os seus irmãos escravizados. Em 2015, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, o reconheceu como advogado, corrigindo uma injustiça cometida ao recusar a inscrição do jovem negro.